A administração de dinheiro em uma congregação. A administração do dinheiro é um assunto que traz muita controvérsia e desconforto na vida de uma congregação e tem dado origem a muitos escândalos. Vejamos alguns aspectos de forma genérica. Perguntas. Este assunto exige mais profundidade do que um vídeo como este permite, mas tentaremos dar uma visão geral e provocar algumas reflexões. Vamos considerar. 1. O cristão deveria dar o dízimo ou o dízimo foi abolido? 2. O pastor deve receber o dízimo? 3. Se em vez de ser pastor o líder for apóstolo, o apóstolo deveria receber o dízimo? 4. É certo uma congregação dar o dízimo do dízimo a alguém de fora desse grupo? 5. Como devem ser administradas as ofertas? 6. Se o pastor recebe um salário, o que implica esse salário? A lei de Deus foi abolida? O primeiro fundamento a ter em conta na administração do dinheiro é se a antiga aliança foi abolida ou não. O Senhor Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A lei se baseia no princípio de que a alma que pecar morrerá e que para pagar os pecados, era necessário derramar sangue inocente. Ao fazer isso na cruz, o Senhor Jesus cumpriu a lei. Isso não significa que ele aboliu a antiga aliança, mas sim que, ao morrer e ressuscitar, ele cumpriu os requisitos da antiga e iniciou uma nova aliança, como havia anunciado. Na última ceia, Jesus disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Falando da obra da cruz e suas implicações em relação à antiga aliança, o autor de Hebreus diz: E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Imediatamente após a expiração do Senhor Jesus na cruz, o véu do templo foi rasgado e naquele momento o serviço levítico foi anulado diante de Deus. Um parêntese, as pessoas que hoje se autodenominam levitas, aludindo ao seu serviço através da música, mostram uma falta de discernimento bastante grave sobre o que implica a mudança de pacto. Voltando ao dízimo que era dado aos levitas, uma vez extinto o serviço levítico, extinguiu-se o dízimo. O amor pelas riquezas. Vimos muitos líderes de congregações caírem em desgraça por corrupção na área de sexo ou da administração de dinheiro. Na palavra vemos que Jesus diz: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As pessoas que não estão na liderança também têm conflitos com a administração do dinheiro, assim como as que dão à congregação, ou que escolhem não dar. Por que acontece isso? De acordo com o texto citado, vemos que as riquezas despertam um amor ou uma estima, o que leva as pessoas a substituírem a Deus, independentemente de serem líderes ou não. Vejamos a segunda parte deste conhecido versículo. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É isso que vemos acontecer com aqueles que amam mais o dinheiro do que a Deus, desviam-se da fé e são atravessados por muitas dores. Quando isso acontece com um líder de congregação, o escândalo é maior, pois ele geralmente cai nesse pecado com o dinheiro dos outros e, portanto, afeta mais pessoas. É possível ser rico e andar com Deus. A Bíblia mostra que ter riqueza é uma bênção de Deus, quando a pessoa cuida de outro aspecto mais importante que o acúmulo dessas riquezas. Abraão, Davi e muitos outros foram muito ricos. Abraão teve que se separar de Ló porque eles tinham tantos bens que o pasto não era mais suficiente para os dois rebanhos ficarem juntos. David doou uma quantia impressionante de sua fortuna pessoal para a construção do templo. Essas pessoas eram muito ricas, mas a prioridade deles era Deus, e a sua confiança estava nele e não nas riquezas. Deus deu a Salomão enormes riquezas, mas ele caiu em desobediência porque inverteu a ordem. Jó era muito rico, tornou-se miserável e depois foi muito mais abençoado do que em seu primeiro estado. Isto nos mostra como a fé de um homem em Deus é recompensada também de forma material. Precisamos ser pobres para sermos espiritualmente ricos? O dinheiro é a base do sistema socioeconômico em que vivemos, e a riqueza costuma ser obtida através de dinheiro que surge de meios muito espúrios. Se você não sabe como o dinheiro é gerado, será interessante pesquisar como surgiu o dinheiro fiat e qual o papel que a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu têm nesse sistema. Basicamente, o dinheiro fiat é gerado a partir do nada, por uns poucos indivíduos que têm o direito legal, obtido ilicitamente, de imprimir dinheiro. Se você e eu fizéssemos o mesmo, estaríamos na prisão perpétua. Os CBDCs que pretendem impor ao mundo são uma versão mais diabólica e fraudulenta do atual dinheiro fiat,
e estão diretamente ligados à marca da besta. Em termos espirituais, poderíamos dizer que o dinheiro que move o mundo e permite que alguns acumulem riquezas incalculáveis é um feitiço monumental que cega as pessoas para Deus. Esta é a questão fundamental nesta matéria. Por isso o Senhor Jesus disse que não se pode servir, amar e estimar a Deus e as riquezas. Ou a pessoa tem fé em Deus ou nas riquezas. Isso condicionará sua conduta na vida terrena e seu futuro eterno. Sabemos pela palavra que a nossa fé é mais preciosa para Deus do que o ouro. Portanto, não é necessário ser pobre para ser rico espiritualmente, mas sim ter uma fé firmemente alicerçada em Deus, tendo ou não dinheiro. O líder da congregação e o dízimo. Por líder de congregação nos referimos a pastores e a qualquer tipo de líder que esteja à frente de um grupo de pessoas, que se reúnem regularmente em um local para adorar a Deus e edificar uns aos outros. No Novo Pacto só se mencionam as ofertas. Quando fala de dízimos é para mostrar a hipocrisia dos religiosos, que eram escrupulosos com os dízimos, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. O livro de Hebreus fala sobre o dízimo, mas o faz no âmbito do Antigo Testamento, já que esse livro é uma espécie de evangelho para os hebreus, fazendo uma revisão profunda da Torá. Portanto, quando alguém é líder de uma congregação que afirma estar sob o Novo Pacto, biblicamente, não deve exigir dízimos. E as ofertas? Se repararmos nas passagens que falam sobre ofertas, veremos que elas sempre relacionam a oferta com uma atitude do coração. É interessante consultar cada texto e observar o que ele diz em relação ao coração de quem dá. Por isso Jesus elogiou a oferta da viúva, que deu do pouco que tinha, porque amava a Deus. Por outro lado, o pobre jovem rico não amava mais a Deus do que as suas riquezas. Vejamos o detalhe da oferta à luz daquilo que os fariseus não eram capazes de fazer: manifestar justiça, misericórdia e fé. Justiça. Um exemplo de oferta por justiça é que, se nos reunirmos em um local para nos edificarmos e adorarmos a Deus juntos, é justo que contribuamos para custear as despesas decorrentes de ter esse local. E, para sermos justos, deveríamos dar de acordo com as nossas possibilidades, sem considerar quanto os outros dão. É por isso que a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Misericórdia. Sempre temos pessoas ao nosso redor que têm menos do que nós. Quando lhes fazemos uma oferta, seja em dinheiro, em alimentos, no atendimento de uma necessidade específica, etc., estamos manifestando a compaixão e a misericórdia de Deus, características próprias de um verdadeiro discípulo de Cristo. Isso não significa que vamos por aí espalhando bilhetes de dinheiro a todo mundo. A Bíblia nos ensina como, quando e a quem devemos dar. Se dermos a quem não deveria receber, faremos mais mal do que bem. A oferta por misericórdia, segundo a palavra e a direção do Espírito Santo, manifesta o amor de Deus a quem a recebe, podendo mudar o rumo de sua vida eterna além de proporcionar um imenso prazer a quem dá. Fé. A oferta é uma demonstração de fé. Normalmente ninguém tem muito dinheiro, mas sempre seria bom ter um pouco mais. Quando alguém dá parte do que tem, seja por amor a Deus ou ao próximo, está praticando um ato generoso, tirando parte do que recebeu, para manifestar o amor de Deus. Essa pessoa está mostrando a Deus que confia que Ele não lhe deixará faltar nada, e que prefere investir na justiça e na misericórdia, em vez de acumular para si. Mostra que sua confiança está em Deus e não nas riquezas. Aquele que aprende esta lição e vive de acordo com ela, descobre que possui recursos ilimitados, porque é capaz de descansar na promessa de Deus de suprir todas as suas necessidades, seja através de dinheiro ou não. Quando damos sem preocupação com o que consideramos que pode nos faltar, mostramos que cremos que o poder de Deus vai muito além do poder de obter benefícios através do dinheiro deste mundo. Quem consegue viver assim superou o feitiço do dinheiro neste mundo e tem paz no coração, independente das circunstâncias. Paulo falou sobre isso. Do que viverá um pastor? Primeiro, devemos considerar que o sistema pelo qual as congregações protestantes funcionam, em muitos aspectos, ainda está corrompido pelas antigas práticas nicolaítas das religiões antigas, especialmente do catolicismo romano. A realidade que existe é que essas congregações geralmente funcionam com uma pessoa à frente do grupo, e tudo gira ao seu redor. Na verdade, o local de congregação é muitas vezes chamado de a igreja do pastor tal. Esta situação acaba queimando o líder e os congregados, porque não é um modelo bíblico. Isto não significa que devamos atirar pedras aos líderes congregacionais. Com certeza, a maioria deles começou com a vocação de fazer o melhor para o reino de Deus e para as pessoas que com ele congregam. O problema é que, ao longo da trajetória, à medida que surgem os problemas econômicos, cada um toma as decisões que parecem ser a melhor, mesmo que nem sempre acerte a solução bíblica.
Muitas vezes estas pessoas ficam entre a responsabilidade de sustentar a sua família e a falta de maturidade ou capacidade econômica da congregação para enfrentar essa necessidade. Por isso, alguns caem na tentação de conseguir o que precisam por outros meios. Por exemplo, tentar atrair pessoas mais ricas para a congregação, tratando-as de forma diferente dos outros, para que essa pessoa os beneficie materialmente com aquele extra de que necessitam. A congregação acaba corrompida, porque o líder manipula a mensagem para não ofender o rico. Isto escandaliza os outros, que acabam por perceber a manipulação. Fazendo isso, o líder está sujando a sua vocação, porque, muitas vezes traem a sua relação com Deus, depositando a sua confiança no dinheiro sem se aperceber. Tudo isso é muito triste. Mas a realidade é que um líder de congregação tem necessidades como qualquer outra pessoa. Alguns chegam ao absurdo de considerar que o pastor deve ser pobre para ser mais espiritual, acalmando assim a sua consciência quanto à sua responsabilidade no assunto. Psicólogo, veterinário e guru gratuitos. É muito bom para um grupo de pessoas ter um líder que garanta a boa saúde espiritual do grupo e mantenha a ordem. Mas essa tarefa nunca deve recair sobre uma pessoa apenas. É por isso que o Senhor estabeleceu 5 ministérios. Quanto à economia, a primeira coisa que uma congregação deve considerar em relação ao pastor, além do discutível modelo de liderança de um homem só, seria se a capacidade financeira do grupo permite ou exige um pastor a tempo completo. Uma congregação de 20 ou 30 pessoas não tem essa capacidade econômica nem a necessidade de uma pessoa em tempo integral. Por isso é necessário ter maturidade quanto ao papel do pastor. Muitas pessoas tratam o pastor como se ele fosse um conselheiro para tudo, um psicólogo gratuito, um especialista no tratamento de animais que adoecem às 2 da manhã, e às vezes, conselheiro espiritual. Claro está que sempre que o conselho seja agradável aos ouvidos de quem o pede. Se não, descarta-se e faça o que se quer. Um pastor que trabalha com uma congregação deste tipo tem, sem dúvida, que reformular urgentemente essa relação, porque ela não é bíblica. Entre outras coisas, esse grupo é imaturo e o exercício do pastorado ali é tudo menos a edificação do corpo de Cristo. Um salário para o pastor. Quando uma congregação tem certo tamanho, ela talvez ache que precisa e pode sustentar uma pessoa de tempo integral. Nesse momento, deve-se considerar se pode e deve ser estabelecido um salário para o pastor. Digamos que a resposta seja sim. Em muitas congregações eles decidem dar dinheiro mensalmente a esses líderes, mas essa doação está repleta de problemas, especialmente na velhice do pastor. Digamos que um salário razoável seja de cerca de 1.500 unidades de qualquer moeda. A congregação considera que 900 deveriam ser suficientes porque esperam que Deus compense o que falta. Evidentemente não lhes são pagos benefícios sociais, um mês de férias por ano ou aposentadoria, como estabelece a lei para qualquer outro trabalhador. O líder em questão aceita essa situação porque precisa de dinheiro para sustentar a família e pretende viver da melhor maneira possível, mesmo que sofra dificuldades. Depois de muitas dificuldades, quando ele termina a carreira, descobre que não tem aposentadoria. Quando ele não consegue mais trabalhar ou a congregação, por algum motivo, não consegue continuar lhe dando nem mesmo o pouco que deu durante anos, aquela família se encontra na miséria, tendo trabalhado toda a sua vida. É comum que os filhos daquele pastor abandonem a fé porque entendem que Deus é injusto porque permite essa situação. Em suma, quando uma congregação vai decidir pagar um salário a um pastor, ela deve fazer as contas para pagar um salário compatível com a sua função, incluído seu plano de saúde, aposentadoria, férias e todas as demais exigências legais. Se não conseguem, talvez a melhor solução seja amadurecer e não depender daquele pastor para tudo em suas vidas. Parte dessa maturidade é que eles se ajudem, compartilhando os problemas e o trabalho de solucioná-los. Toda a família por um salário. Um erro importante que geralmente ocorre nesse contexto antibíblico é que quando a congregação paga um salário a um pastor, ela age como se isso incluísse o trabalho da esposa e os filhos, que devem cobrir a escola dominical e o grupo musical, por exemplo. Aqui também falta maturidade espiritual. Uma coisa é pagar um salário ao pastor e outra é esperar que toda a família trabalhe por um único salário. Se você quer alguém responsável pela escola dominical, e considera que a mais qualificada é a esposa do pastor, depois de considerar se ela é realmente chamada por Deus para isso, então você pode considerar pagar a ela um salário, separado do salário do marido. Não se trata de transformar a congregação numa empresa que sustenta uma família, mas de ter consciência de que os líderes têm necessidades como todos os outros e que não devem lucrar com o seu papel, nem ser escravos dele. Tanto o líder como a congregação devem amadurecer e ser consequentes com o reino de Deus e com as necessidades terrenas. Todos são os chefes do pastor.
Outra consideração importante se uma congregação vai pagar um salário a um pastor, é que isso não transforma os membros da congregação em seus chefes. Tanto o pastor como os membros que contribuem para o seu salário, devem ser capazes de compreender que o salário é pago para que o pastor possa dedicar-se a tempo inteiro às necessidades espirituais da congregação. Mas quem deve orientar o que esse pastor faz e prega deve ser o senhor da igreja e não os congregados. Quando uma empresa contrata um arquiteto, ela informa quais resultados espera dele, mas não interfere na forma como ele cumpre o que foi combinado, pois quem entende como fazer a edificação é o arquiteto. Se uma congregação considera que um determinado pastor é o melhor para satisfazer as necessidades desse grupo, e decidir pagar-lhe um salário para que ele possa se concentrar no serviço a tempo inteiro, deverá deixá-lo fazer o seu trabalho, conforme Deus o dirija. Os dízimos deveriam ser dados aos apóstolos? Não há nenhuma evidência bíblica de que o chamado para servir como apóstolo tenha sido abolido por Cristo. Por outro lado, sabemos que existem hoje muitos falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores. A polêmica sobre isso é um assunto a ser abordado em outro contexto, mas o mencionamos porque tem a ver com o dinheiro. Continuemos com o exemplo da congregação que deve considerar se deve ou não dar o dízimo a um apóstolo fora da congregação, que é o tema deste vídeo. A partir da década dos 50 do século XX, surgiu um movimento especialmente prejudicial ao corpo de Cristo, que envenenou sobremaneira esta questão. Trata-se daquilo que é conhecido como a Nova Reforma Apostólica. Neste canal há um extenso estudo de 2 vídeos sobre o cerne desse ensinamento e os danos que ele causa à fé das pessoas. Por agora está só em espanhol, mas pode-se ativar a tradução automática. Voltando ao dízimo aos apóstolos, como vimos, o dízimo não é um mandamento para quem vive sob o novo pacto. Com isso, responde-se se é bíblico ou não dar dízimos a supostos apóstolos. Esta invenção é na verdade uma pirâmide financeira, disfarçada de ordem e autoridade espiritual. No mundo secular isto é classificado como delito. Infelizmente, mais uma vez, por falta de maturidade e conhecimento bíblico, muitos são enganados e caem nesse golpe. É recomendável que você assista aos 2 vídeos mencionados acima sobre a Nova Reforma Apostólica se quiser entender melhor esse engano devastador. Necessidade de meditar e buscar a Deus. Como podemos ver nestas considerações, a questão da liderança que existe hoje em geral no contexto evangélico precisa de uma revisão urgente. Esta revisão diz respeito tanto aos líderes como aos demais membros da congregação. Assim como diz a Bíblia, o obreiro é digno do seu salário e aquele que prega o evangelho deve viver dele. Mas a questão é como isso será feito, de acordo com as possibilidades e necessidades de cada congregação. Talvez a reflexão mais importante neste contexto seja que o Senhor Jesus não estabeleceu que um homem fosse o centro da congregação, pois este modelo é nicolaíta. Voltando às ofertas, neste quadro de considerações, vemos que em muitas congregações as ofertas são mal utilizadas, deixando os necessitados sem ajuda, os pastores vivem mal e, normalmente, o que se ganha serve para manter um local de reunião funcionando, pois é o que permite que esse grupo continue se reunindo. Prioridade para Deus. Como dissemos, este vídeo oferece uma visão geral do tópico de administração de dinheiro, mas não pode abranger todos os aspectos. Uma seção tremendamente importante para Deus é o cuidado que temos com as viúvas, os órfãos, os pobres e os estrangeiros. Por estrangeiros não queremos dizer aqueles que vêm para invadir, mas aqueles que tiveram de deixar seus países devido a circunstâncias realmente terríveis. Essa questão de ajudar os necessitados está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque Deus se preocupa muito com isso. Tanto que a palavra diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. E também diz que Deus promete livrar no dia mau àquele que dá aos pobres. Portanto, essa questão de ajudar os menos favorecidos deve ser a primeira consideração em uma congregação, em termos de administração de dinheiro. Se algo é importante para Deus, deve ser uma prioridade para seus filhos. Sabedoria e recursos. Em suma, a falta de sabedoria bíblica e de maturidade no dar e receber ofertas entre o povo de Deus. Não devemos ter medo de usar o dinheiro, mas sim devemos aprender a usá-lo e não permitir que ele desvie a nossa fé. A Bíblia nos dá muitos ensinamentos sobre isso. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Lembremo-nos do que Oséias disse. Se quisermos caminhar na luz e evitar as armadilhas que o amor ao dinheiro e às riquezas pode representar para a nossa vida espiritual, lembremo-nos do que o salmista disse. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Vale lembrar também que o Senhor Jesus disse sobre o Espírito Santo. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em Tiago lemos. Se algum de vós tem falta de sabedoria,
Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não um lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Todos cometemos erros e o feitiço do dinheiro é muito forte, porque confiar nele é justo o contrário de ter fé em Deus, e também, porque esse é o meio que o anticristo usará para subjugar a humanidade pela imposição da marca. É por isso que Satanás investe muito na promoção do amor ao dinheiro. Mas os filhos de Deus têm a palavra e o Espírito Santo para evitar cair no domínio desse feitiço. Ajudemo-nos uns aos outros a amadurecer no seu uso e não julguemos e condenemos os outros quando não o fazem bem. Busquemos partilhar o que aprendemos sobre ele, com o objetivo de edificar os nossos irmãos na fé. Deus sempre envia os recursos para que seus filhos façam o que Ele quer que façam. Se a congregação não tiver dinheiro para andar em ordem economicamente, como a Bíblia ensina, isso pode ser um sinal de que o rumo precisa ser corrigido em termos de propósito e execução do que Deus incumbiu esse grupo de pessoas a fazer. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.